Oi, hoje a gente vai aprender a fazer essa linda calcinha, cintura alta. Vamos tirar a modelagem por uma calcinha que você já tem aí, que você goste, da sua preferência. Eu vou te ensinar tudo passo a passo. Fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de deixar teu like, tá bom? Teu comentário e se inscrever. Vem comigo. Beijos. Tchau, tchau. Oi, bem-vindos ao canal Papo Costura. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma calcinha alta, cintura alta, perfeita para usar com cintas modeladoras ou para comprimir a barriga, tá? Como é que a gente vai fazer? Pega uma calcinha normal sua, essa daqui eu tenho minha calcinha só de testes de moldes, ela não é utilizada, ela é tamanho M, ó, tá? Você pode pegar uma sua que você goste da modelagem e aí a gente vai criar coragem e vai fazer. Muita gente não gosta de traçar molde, de riscar molde, então eu tô ensinando como tirar uma calcinha alta por outra, tá? E você pode fazer isso para qualquer calcinha, qualquer modelagem de calcinha. Aqui eu tenho um pedacinho de lycra. Aliás, esse aqui é suplex, tá? Pode ser qualquer tecido que você tenha que seja um pouquinho mais rígido, porque a intenção é segurar a barriga. Então, eu tô usando um suplex bem grossinho, tá bom? E a gente vai agora cortar. É uma calcinha que eu considero simples, ela não tem um grande grau de complexidade. Se você estiver gostando, não esquece de curtir, deixar seu like, isso ajuda bastante a gente, tá? Aqui no canal e eu vou amar ter sua companhia. Lembrando que a gente tem grupos, o link tá aqui na descrição e também temos moldes, cursos de absorventes ecológicos, tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Então, você primeiro vai ter que entender que a parte da costa, ela é, olha, um dedinho mais larga, tá? De cada lado. Se você quiser mais larguinha, você coloca 2 ou 3 dedinhos, fica tudo a seu critério, tá bom? A parte da frente, ó, 4 dedinhos. E a gente vai tirar primeiro a parte da costa. E quando for tirar a parte da frente, tem que ser com essa diferença. O fundilho, tá? A gente não vai tirar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele bem aqui, rente ao final do tecido, para poder traçar. Ó, vamos lá. Tá? A lateral eu quero manter. Se eu quiser um pouquinho mais de compressão, eu posso tirar aqui na lateral 1 a 2 dedinhos. Então, eu dobro e risco, tá? Mas eu vou manter a lateral. Pronto. Agora, eu vou pegar essa calcinha e eu vou subir, lembrando que ela tá alinhada aqui. Então, eu vou subir e vou levar essa lateral até a altura que eu quero. Olha, aqui ela tem 3 dedinhos de lateral. Eu quero ela com 6 mais 3. Então, eu vou trazer ela até aqui, tá bom? Subindo e riscando. Isso vai fazer com que ela seja uma calcinha alta, cintura bem alta. Depois eu vou mostrar a foto para vocês de como fica. E ela fica maravilhosa no corpo. E ela dá aquela segurada na barriga. É muito boa. Olha, então aqui a gente já tem a parte da costa. Então, vamos cortar. Pronto. A gente vai fazer a mesma coisa com a parte da frente, tá? Dobra aqui do outro lado, ó.
Tenta colocar a parte da costa que é mais larga pra dentro, pra gente acertar elástico com elástico. Tá vendo? E dessa forma, a gente consegue a parte da frente perfeitamente. Se quiser riscar antes no papel, eu aconselho. Fundilho aqui embaixo, tá? E a gente risca. Como a gente subiu mais 3, né, para ficar com 6 dedinhos, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se você tiver algum medinho, você pode vir com o molde que você já cortou, olha. Colocar aqui, que ele vai te dar com mais exatidão a altura, tá? E pode tirar aqui por ele também. Aí a gente vai só baixar um dedinho aqui na frente, que ela é um pouquinho mais baixa, olha. Tá? Pronto. E aí a gente corta. Pronto. Agora tá faltando a gente tirar só o fundilho. Então, como é que a gente vai tirar o fundilho? A gente vai ver um retalhinho, ó. Vai verificar o tamanho dele, tá? E vai colocar em cima do retalhinho. Você pode riscar, se você quiser. Eu trouxe aqui um lápis 6B para riscar, para ficar melhor, para vocês conseguirem enxergar, olha. Aqui é a costura, certo? Então, a gente vem da costura até a outra costura. E a mesma coisa do outro lado, da costura até a outra costura. Tá bom? Acho que agora vocês vão conseguir ver o que eu quis dizer. E agora a gente vem com a régua e fecha o quadradinho. Isso aqui já é o fundilho que a gente tirou. Agora é só cortar. Tá aqui o nosso fundilho. E pra finalizar, a gente tira mais um fundilho na malha de algodão, tá? Que é a parte que vai ficar em contato com a vagina. Tem que ser na malha 100% algodão. Aí a gente corta, eu venho com eles todos cortadinhos. Pronto, então aqui a gente tem a nossa calcinha base, que não precisa ser esse modelo, pode ser qualquer modelo. Nosso fundinho, a malhinha de algodão bem aqui, ó. A frente e a costa, tá bom? Se você quiser fazer com um cós, além dela tá alta assim, você quer colocar um cós. Eu já ensinei aqui no canal como é que a gente tira esse cós, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. É só você cortar mais 2 ou 3 dedos, né, do tecido pra colocar aqui, pra fazer aquele coisinho da calcinha. Como eu já tenho um vídeo com uma calcinha com o cós, essa daqui vai ser sem o cós, tá? Vamos lá pra costura. Trouxe vocês aqui pra máquina, agora a gente vai colocar o fundilho, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai unir, olha, direito com direito, tá bom? De um lado. Do outro lado, a gente vai colocar o fundilho. E aí, a gente vai costurar. Estando costurado, esses cantinhos depois a gente apara, tá? A gente refila. A gente vai colocar ele no outro lado da calcinha, aqui, tá? O outro lado. Então, a gente vai colocar. Estando colocado um ladinho, tá? A gente vai colocar o outro lado. Como é que geralmente as pessoas aprendem? A cortar e a fazer um piquezinho aqui. Eu não gosto de fazer isso.
mas eu vou ensinar pra vocês das duas formas, tá? Dessa forma, a gente tá marcando o centro do fundilho. É um piquezinho pequeno, ó. E aí, a gente vem no fundilho do outro lado e vamos marcar o centro dele. Isso as pessoas fazem na frente e fazem atrás. Eu tô mostrando pra vocês, eu não gosto, por isso que eu não fiz na frente, eu costuro logo direto. Aí, aqui elas colocam, olha, pega o fundilho, coloca frente com frente, pique com pique, tá? Esse outro fundilho aqui, a gente tem que levar pro outro lado. Então, a gente enrola isso aqui, traz o fundilho aqui pro outro lado e coloca pique com pique. Dessa forma, você vai estar centralizando tudo. Num grande sanduíche, ó, fica desse jeito. E passa a costura. Tá? Aí a gente tira essa grande costura e ficou desse jeito. Aí a gente vai, sempre tem que refilar aqui dos ladinhos, que nada mais é do que você cortar. Aqui eu tô com pouquíssimo espaço, mas deixa eu mostrar aqui. Não é o ideal é você apoiar numa mesa, tá? Mas vai cortando aqui, ó. Só pra tirar essa beiradinha. Do outro lado também. Aqui temos a nossa calcinha, olha, que linda. Já tá com formatinho, né? O fundilho, toda direitinho. Agora, a gente vai decidir qual é o elástico que a gente vai colocar. Como eu sou muito professora, eu não consigo ir direto ao ponto. Eu sempre quero explicar tudo, principalmente porque eu penso que tem gente nova aprendendo. Se você for colocar o elástico viés mexicano ou viés elástico, você já vai colocar aqui desse jeito, tá? Em toda a perna, desse lado e do outro lado. Se você for colocar este elástico aqui, que é o embutidinho, aí você já coloca também em toda a perna, ou então você pode já fechar as laterais e seguir colocando os elásticos embutidos, tá? Fecha as duas laterais para colocar os elásticos embutidos, tanto no cós quanto na cava da perna. Se você for colocar esse aqui, eu também te aconselho a fechar a lateral para poder colocar o bico de pato, o elástico bico de pato, que é esse aqui que tem esse detalhezinho. Então, essa calça dá para fazer com os 3 tipos de elástico e você vai ter que decidir qual é o que você vai usar. Eu vou fazer ela com, deixa eu pensar, elástico bico de pato, tá? Vou fazer ela toda no elástico bico de pato para você ver. Então, como a gente vai fazer no elástico bico de pato, eu já vou fechar as laterais, que ela fica melhor. Agora, a gente vai lá para a máquina reta, para os 3 pontinhos, para botar o elástico. Pronto, tá aqui o elástico. Você pode tirar, se você quiser a calça bem justa, cerca de 5 centímetros do comprimento daqui, ó, tá? Ou então 3, se não quiser tão apertadinha, ó. Tá vendo? O elástico sempre tem que ser menor do que a cava da perna, ou do que qualquer coisa que você for colocar. Aqui a gente vai costurar para fechar o elástico. O elástico tá devidamente costurado, então a gente vai colocar ele. Bota a calça do lado direito. Você pode colocar ele aqui, tá?
para quando virar, aparecer o biquinho. Ou você pode colocar ele aqui no fundilho, que eu prefiro, né? Colocar aqui no fundilho a emenda. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, tá? Pra colocar o elástico. Como é que a gente vai fazer isso para que o elástico fique distribuído da melhor forma possível? Você vai verificar onde é o meio do fundilho, junto com a costura, o meio ficou bem aqui. A gente vai colocar essa metade do elástico aqui, então, tá? E alfinetar. Tem gente que gosta de marcar com lápis. A gente vai pegar a outra metade e levar aqui pra costurinha, ó. E também alfinetar. Então, aqui o elástico já tá distribuído pela lateral da perna. Agora, a gente pode passar a costura no zigue-zague. Arremata. Sempre que você for fazer essa costura, você vai pegar o outro ponto que você marcou e puxar até o limite do elástico esticar, tá bom? Pra você saber onde é que ele vai ficar. E aí, você pode iniciar a sua costura. Não estica a lycra. Não costura em cima do biquinho de pato, tá? Porque a gente vai virar ele também. Chegou na metade, puxa até o outro elástico, a outra metade marcada, e segura e prossegue costurando. Não tem nenhum segredo. Dá uma arrematada, pronto. Esse excesso a gente vai refilar. Pronto. A partir daqui, de tudo refiladinho, a gente vai aqueles 3 pontinhos. Ou então, se essa máquina não tiver, você continua no zigue-zague. É só virar, ó, o biquinho aparecendo. E aí, a gente vai passando a costurinha por aqui, tá? Eu gosto de começar sempre pelo fundilho. Lembrando sempre de arrematar no início e no final. Você vai puxar só o limite do elástico e esticar. Se você puxar demais, a sua calcinha vai ficar esgaçada e não vai dar um efeito legal. Prontinho, finalizamos, olha, um lado da nossa calcinha, tá? E agora, a gente vai fazer o mesmo processo deste lado e aqui na cintura, no cós. Lembrando que a gente pode tirar 5 centímetros, no cós pode tirar até um pouquinho mais. Se quiser tirar uns 10 centímetros, dá, tá bom? Ela vai ficar bem apertada, bem justinha. E aí, eu volto com o resultado final, porque a partir daqui já não tem mais segredo para essa calcinha alta. Tá aqui a calcinha, coloquei já um lacinho aqui, olha, que linda que ficou, né? Altinha, para segurar aquela barriguinha. Agora eu vou vestir na minha Chloe e trago para vocês ver como ela fica vestida. Olha aqui, esse elástico bico de pato, ele dá um charme na peça. Olha que linda. Vamos lá. Tá aqui a calcinha, ó, na Chloe.
Eu vou virar aqui para vocês verem. Olha essa lateral, tá? A parte de trás, olha que coisa mais linda. Olha como ela fica. É uma calcinha realmente muito bonita. Agora eu vou botar a cinta na Chloe para vocês verem como é que fica a calcinha com a cinta. Olha que show. Tá vendo? Ela pega bem em cima da cinta. Ela reduz essas gordurinhas que ficam aqui, né? Olha. Perfeita, né? É ótima. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.